Olá, pessoal, tudo bem? Estudaremos agora aves e mamíferos, leitura da página 168 à página 169. Esse conteúdo foi dividido em duas partes, tá? Então, essa primeira parte será sobre aves. De um modo geral, essas aves elas têm uma diversidade muito grande, né? Desses animais. Alguns animais possuem essas penas bem coloridas, outras nem tanto. Aves que têm a capacidade, né, que possuem a capacidade de voar, outros não. Algumas terão um canto, né, outras não. Então, dentro das aves, há uma diversidade muito grande de animais. Mas elas possuem algo em comum, né? Que são as penas, que é bem característico dessa classificação. Aqui estão alguns representantes de aves que não conseguem voar, né? Algumas terão voos um pouco mais curtos, né? Não atingindo grande velocidade, altura, né? Então consegue dar como se fossem pequenos pulos, né? E também outras que terão essa estrutura da asa modificada, tá? Então essa estrutura da asa é modificada justamente para nadar, que é o caso dos pinguins. Então, essa estrutura, que é a da asa, mas ela foi modificada justamente para auxiliar, né, na natação, que esses animais, então, precisam disso para sua sobrevivência. Características gerais que dentro dos animais classificados em aves possuem são vertebrados, né? Então, possui uma estrutura, coluna vertebral, bípedes, né? 2 pés, homeotérmicos ou endotérmicos, tá? Esses dois nomes significam a mesma coisa, ou seja, a temperatura do corpo, né, é regulado internamente, não precisa mais do ambiente externo para fazer essa regulação da temperatura corporal, tá? Então, por causa do seu metabolismo celular, consegue, então, manter a temperatura do corpo. Bem interessante também dentro das aves, que esses animais possuem metabolismo muito rápido, né? Então eles necessitam de muita energia justamente por causa do seu metabolismo. Corpo coberto por penas, que também auxilia na temperatura e no voo. Presença de um bico córneo, né? Não há nenhuma estrutura de dente. Patas anteriores modificadas em asas. Endotermia, então, é a sua temperatura corporal regulada internamente, então não precisa mais do meio externo para fazer isso. Desenvolvimento das penas, né? Então, é uma das características bem importantes das aves. E essa capacidade do voo, essa adaptação do voo, também é por causa dos seus ossos, tá? Esses ossos, eles são porosos, né? E são cheios de ar, são ossos leves, né? E isso também auxilia no voo. Desenvolvimento de um sistema de sacos aéreos. Esses sacos aéreos, além de auxiliar no voo, também auxilia na respiração. As aves possuem sistema respiratório pulmonar, tá? Mas ainda ele é muito pequeno. E então esses sacos aéreos auxiliam então nessa respiração. E também a ausência de bexiga urinária. Esses animais, por voar, então eles não podem ficar carregando peso, né? E uma das características também é essa ausência da bexiga urinária. Então, por isso que muitas vezes eles estão voando e eles vão eliminando as suas excretas, né? Porque eles não podem segurar peso.
Nessas excretas está saindo resíduos sólidos e também líquido, tá? Quando observamos nas fezes das aves aqueles pontos branquiçados, né? Aquelas manchas esbranquiçadas, fazem parte então da urina, né? Então, porque a urina deles também possui um componente bem ácido e junto com outros elementos acaba então se misturando e formando essa massa, né? Uma massa aí que possui algumas manchas brancas. Então, junto com essa eliminação, tanto das excretas sólidas, as fezes, também saem os resíduos da urina, que faz parte do processo, tá? Excretor. Presença, então, de quilha. O que é quilha? Quilha é esses ossos, vocês podem encontrar também com o nome de carena, tá? Quilha, então, são esses ossos que auxilia, né, e prende o músculo, que esse músculo vai fazer a movimentação dessas asas, tá? Então, quilha ou carena, tá? São a expansão desse osso, e esse osso, então, a musculatura vai se prender e auxiliando na movimentação das asas, ausência de dentes, né? E corpo leve, por causa dos seus ossos, e aerodinâmico, um formato aerodinâmico, que auxilia, então, cortar, né? Não ter um atrito direto com o ar. As penas, então, são estruturas exclusivas das aves, por mais que algumas aves não possuam a capacidade do voo, mas apresentam, então, essas penas. Auxiliam na manutenção da temperatura corporal, né, e também no voo. Protege a pele, protege a pele e diminui a perda de água do corpo, né, regula isso, a vaporização da água. As penas, então, elas são entrelaçadas, né, entre elas, e por isso, então, que ela retém, vamos dizer assim, o atrito do ar. As aves também ocorre o processo de muda, que é a troca das penas. Respiração das aves. Respiração pulmonar, embora esses pulmões ainda sejam pequenos, não eficiente, né, para o organismo, então elas possuem uma estrutura chamada sacos aéreos, tá? Que auxilia, então, nessas trocas. A seringe, então, é um órgão responsável pelo canto, tá? Então, esses animais, então, possuem habilidade do canto justamente por causa desse órgão. Glândulas uropigianas. Essas glândulas são muito importantes para essas aves aquáticas, tá? Então, ela está localizada na cauda das aves, tá? Produz um óleo que impermeabiliza as penas. Então, por isso que muitas vezes encontramos essas aves e ela está lá mexendo na porção final da sua cauda e depois parece que vai alisando todas as suas penas. Ele está distribuindo esse óleo por toda a estrutura, né? Por todas as suas penas ali. Por quê, pessoal? Esse óleo, ele deixa essa pena impermeável. Sabemos que água e óleo não se misturam. E esse animal fazendo isso, ele evita que suas penas ficam encharcadas de água e ele acaba afundando, se ele não fazer isso, tá? Então, essas penas vão se encharcar, vai ficar pesado e vai acabar afundando, né? Então, por isso que ele tem que fazer esse processo. É fundamental, então, nas aves aquáticas. E para que serve, então, cada tipo de bico, né? Então, nós temos dentro dessas aves, há uma diversidade muito grande, além da sua coloração, também no formato dos seus bicos. Nós vamos ter aquele bico que vai descascar sementes, né? Rasgar cadáveres, são animais filtradores, né, que vai filtrar o lobo para retirar a sua alimentação, pescar, né? Então tem aves que têm uma visão super desenvolvida, consegue observar o movimento na água, mergulha e tira o seu alimento. Então nós temos vários
vários tipos de bico, e é muito importante isso. Nós temos também bicos que vão se alimentar do néctar, nas flores, né, que tem um bico um pouco mais alongado, ok, pessoal? Por hoje é só, até a próxima aula.